O jogo que previu o futuro, Illuminati. Você pode não acreditar em pessoas que têm o poder de prever nosso futuro, mas Steve Jackson é a prova que talvez o futuro não seja algo tão obscuro e quem sabe ele seja, na verdade, um grande plano, manipulado pelos misteriosos e poderosos Illuminati. Por volta de 1990, Steve começou a desenvolver um novo jogo, chamado Illuminati, a nova Ordem Mundial, que era um RPG de cartas. Até aí tudo bem, mas parece que além de criar um jogo, a série de coincidências deste com a realidade traz a suspeita de que ele supostamente sabia de fatos importantes sobre o que viria a acontecer há mais de uma década depois no mundo. Serviço secreto. Tudo isso pode parecer conspiracionista demais, no entanto tudo começa a tomar formas bem estranhas quando descobrimos que Steve Jackson recebeu uma visita de surpresa do serviço secreto. Os agentes tentaram fazer de tudo para tirá-lo de circulação e impedi-lo de lançar o jogo. Como vocês verão nos excertos do relato de Jackson sobre a batida, os agentes federais estavam muito interessados nos seus arquivos intitulados Illuminati BBS. Segue um trecho do relato desta batida policial. Mas em http://www.scanis.com/ss/. Na manhã do dia 1º de março de 1990, sem aviso prévio, uma força dos agentes do serviço secreto acompanhados pela polícia de Austin e por pelo menos um perito civil da companhia telefônica ocuparam os escritórios da Steve Jackson Games e começaram a examinar os computadores. A residência do autor de Gurk Cyberpunk também foi invadida. Muitos equipamentos foram apreendidos, incluindo 4 computadores, 2 impressoras a laser, alguns disquetes soltos e considerável quantidade de hardware de computador. Um dos computadores era o que armazenava e rodava o Illuminati BBS. A empresa SJ Games foi à justiça e ganhou a ação, mas quase quebrou financeiramente. A investigação se concentrou em uma fraude supostamente cometida pela empresa por causa das atividades de hackers e invasores de sistemas de informática e o fato de que a empresa promovia um boletim informativo destinado a hackers, intitulado PRAC. Entretanto, a acusação carecia de bases, sendo tomada como fraca. De fato, a acusação fazia tão pouco sentido que o juiz concedeu a Steve Jackson Games $50 mil de indenização, mais $250 mil de honorários advocatícios. Os defensores da teoria dos Illuminati enfatizam o fato que o governo do ZEUA e o serviço secreto, chefiado na época por George Bush, pai, estavam preocupados com alguma coisa que a SJ Games estava prestes a fazer e formularam um motivo para invadir os escritórios da empresa e apreender seus equipamentos. Ou seja, a verdadeira razão pela qual o serviço secreto invadiu a SJ Games foi para tirá-los de circulação, de modo que não lançassem o jogo Illuminati, a nova ordem mundial, já que revelava muito do plano que ainda estava 11 anos adiante no tempo. O jogo estava nos estágios iniciais em 1990 e foi finalmente lançado em 1995, tornando-se um campeão de vendas. O Wii ganhou o prêmio Origins Awards de 1995 com o melhor jogo de cartas. Por isso vamos conhecer algumas dessas cartas, que muitos dizem que simplesmente preveem o futuro de uma maneira surpreendente. Lembre-se que o jogo foi produzido entre 1990 e 1995, muito antes de qualquer dessas coisas acontecerem. Carta Ataque Terrorista. Esta carta é uma das mais chocantes de todas, especialmente à luz do fato que esse jogo chegou às lojas especializadas em 1995. Como Steve Jackson podia saber que as torres gêmeas do World Trade Center seriam atacadas? De fato, a carta reproduz precisamente o ataque ao World Trade Center em grande detalhe. A gravura mostra claramente que uma torre seria destruída primeiro. A gravura reproduz exatamente o momento entre o ataque à primeira e à segunda torre. A carta reproduz exatamente o local do impacto, uma certa distância do topo das torres gêmeas. A legenda no alto corretamente identifica os perpetradores do ataque como terroristas. Carta Pentágono. Aqui podemos ver que o Pentágono aparece em chamas. Ora, sabemos que, segundo se alega, um avião caiu em uma das alas do Pentágono, que foi quase completamente destruída pelas chamas. Todavia, o restante do Pentágono ficou fora de perigo e suas funções e atividades continuaram sem nenhuma interrupção. Não é a mesma situação reproduzida na figura?
A carta mostra que o fogo está queimando com toda a força no centro do jardim interno do Pentágono, mas o restante do prédio está a salvo o suficiente para que suas atividades continuem sem interrupção. Assim, essas duas cartas mostram literalmente os dois choques de 11 de setembro, contra as Torres Gêmeas primeiro e contra o Pentágono. Vale lembrar que esse tipo de precisão ocorreu 6 anos antes dos ataques. Carta Controle de População. Mesmo que no alto desta carta esteja escrito controle da população, a cena apresentada mostra certa semelhança com o cenário das Torres Gêmeas atacadas. Com as Torres Gêmeas sob ataque e o topo delas escondido pela fumaça preta, o New York Empire State é novamente o edifício mais alto na cidade. Além disso, a fumaça forma a cara de um demônio ou uma caveira. Durante as filmagens que mostravam as Torres Gêmeas em chamas, várias câmeras captaram o que parecia ser a cara de um demônio na fumaça. Alguns ocultistas que viram as imagens dos rostos na fumaça afirmam que isso não é apenas uma coincidência e que, na verdade, são representações de demônios que atuam nessa dimensão. Assange. Perceba a incrível semelhança entre o personagem desenhado e o fundado do Wikileaks, Julian Assange. O nome da carta é Fique Morto. O poder descrito é: jogue esta carta imediatamente após qualquer grupo ter sido destruído ou descartado por qualquer jogador. Ela requer uma ação de um grupo mágico. O grupo está destruído para sempre. Pura coincidência? Fukushima. Os terremotos que aconteceram no Japão em março de 2011 trouxeram do obscuro a agudo luz, outro cumprimento das mensagens subliminares inseridas no jogo. Vemos nessas duas cartas um tsunami e um acidente nuclear, tal como ocorreu no Japão. Carta Vazamento de óleo. Notem a semelhança com a fotografia relacionada ao vazamento do Golfo do México, em 22 de abril de 2010. Carta dos Programadores. Lady Gaga. Maratona de Boston. Agora, a carta chamada Corredores está sendo relacionada com os atentados em Boston que ocorreram em 15 de abril de 2013. A carta diz: ninguém suspeita de um corredor inofensivo. Este grupo dá mais 2 a qualquer tentativa de atentado homicida. Coincidência? Talvez seja um pouco exacerbada a ideia de uma grande conspiração global a fim de dominar todas as pessoas. Porém, vendo as cartas desse jogo, surge uma dúvida: como poderia alguém saber de todos esses acontecimentos em detalhes, muitos anos antes de seu acontecimento? Será que realmente existem planos sendo colocados em prática, ou houve um vislumbre do futuro pelo produtor do jogo que ele quis compartilhar com todos? Receio que essa resposta, se houver, seja de posse somente do próprio Steve. No entanto, aparentemente já estejamos vivendo em um mundo onde poucos comandam e muitos obedecem. E mesmo sem saber, estamos sendo controlados, seja pelos Illuminati, seja por pessoas comuns, simplesmente gananciosas. Ao final, a questão realmente perniciosa é: eu quero ser controlado? Seja você o juiz. O hexagrama é conhecido como estrela de Davi, estrela da bandeira de Israel, estrela de Salomão. Porém, a real história desse símbolo está oculta para quase todos. Esse é um símbolo milenar com histórias e relatos de uso em rituais. Para Baphomet, esse é um símbolo importante, pois se separarmos esse hexagrama em dois, veremos que ele oculta em si uma pirâmide para baixo e outra para cima, mas como estão entrelaçados nos passa despercebido. Essas duas pirâmides, uma para cima e outra para baixo, é uma alusão novamente a Baphomet de assim na Terra como no céu. Quanto às que pessoas dizem que este símbolo é o mesmo presente na bandeira de Israel, é só pararmos para observar bandeiras de outros países, pois tem diversas que também contêm o hexagrama. Este foi um dos símbolos que Adolf Hitler usou no massacre dos judeus, e se encontra oculto em muitas outras figuras e objetos de hoje em dia.